Paluna falou: meu filho tem 5 anos, sente muito medo de tudo. Não fica a 2 passos de mim. Quando estamos fora de casa, não brinca, não corre. Como trabalhar o medo? Paluna, você trabalha ensinando. Turma, vocês estão ouvindo um grito? Tem um vizinho aqui que está passando por um momento, uma doença psíquica, e de vez em quando vocês vão ouvir, né? Tomara que ele melhore logo e que as coisas fiquem bem por lá. Luna, você ajuda ensinando, cara. Você ensinou seu filho a andar de bicicleta? Você ensinou seu filho a ler e escrever? É porque às vezes a gente tem aquela ideia de que os filhos têm que saber. Não, cara. E 5 anos com medo é para ter medo. É normal ter medo, tá? Uma vez, o primeiro treinamento que eu fui sobre educação de filhos. Aí tinha uma mãe lá de um filho de 4 anos. E aí ela falou assim: o meu filho tá com medo do escuro à noite, não sei o que. Aí o treinador, ó a resposta do cara pra ela. Ele falou assim: quando seu filho era bebezinho, ele tinha medo do escuro? Quando ele estava no seu útero? Não. Então hoje ele tem medo do escuro foi porque você fez alguma coisa para deixar ele com medo do escuro. Então descubra o que você está fazendo para deixar o seu filho com medo do escuro. Botou um peso enorme na mãe, né? E, pô, na época eu não tinha conhecimento, não tinha informação. Eu falei: é mesmo, né, cara? Faz sentido. Faz sentido nenhum. Você não pode comparar a idade emocional de um feto com uma criança de 4 anos. Não dá para comparar, cara. Você não pode comparar, cara, a percepção de mundo de um feto com uma criança de 4 anos com um adulto de 30 anos. No seu caso, 5 anos, medo do escuro é clássico. Clássico, cabe tudo no escuro, cabe os monstros, cabe a morte, cabe tudo que ele nem sabe que pode ter, cabe lá dentro do escuro. Medo de ser abandonado, medo de não ser capaz, de não conseguir. Medo... Cara, tá me fugindo, tem um outro. Tem outro que me fugiu aqui agora. Mas são medos clássicos da idade. E se você prestar atenção, os medos, quando são trabalhados pelos pais, eles formam saúde emocional nos filhos. Como assim, André? Medo de não ser capaz. Se eu supero o medo de não ser capaz, eu afirmo para mim a minha imagem. Eu reforço a minha autoimagem. Eu sou capaz. Medo do escuro, cara, é lidar com o desconhecido. Tem um monte de adulto que, a maioria dos adultos não superaram o medo do escuro. Só que aí não de uma maneira literal mais. Ele vai lá de madrugada na cozinha e tudo mais. Mas se você falar assim para ele: cara, você tem que passar 1 ano estudando para uma prova de concurso e você não sabe se vai passar ou não na prova de concurso. Mas se você passar, a situação da sua família toda vai melhorar. O motivo dele não estudar, dentre muitos, é não saber se vai conseguir passar ou não. É o medo do escuro, cara. É o medo do desconhecido. É o medo de não estar absolutamente sob controle das situações. Teve uma mãe que me mandou uma mensagem ontem: André, cara, eu quero participar do Educando, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. É o medo do escuro, velho. É o medo do escuro. Cara, é o medo de lidar, a dificuldade de lidar com as incertezas. Entre tentar e não conseguir e nem tentar, eu, André, prefiro 1000 vezes tentar e não conseguir. Entre me esforçar e não alcançar e nem me esforçar, 1000 vezes eu prefiro me esforçar e não alcançar. E a vida tem muito disso, tem muito de coisas que a gente se esforça e não consegue, que a gente tenta e não vai, que a gente empreende e dá errado, que a gente acredita e quebra a cara. Só que o triste é quando eu permito com que o meu medo do escuro, numa versão adulta, me domine e eu passe a ser vivido. O triste é quando eu deixo de tentar, o triste é quando eu deixo de me esforçar, o triste é quando eu deixo de lidar com as incertezas para proporcionar coisas melhores para minha família, para mim, né? Porque eu estou com medo do escuro. Aí a vida passa por mim, não sou eu mais vivendo. Então ensine agora, enquanto seu filho é criança, para que ele não se torne um adulto com medo do escuro, como a maioria dos adultos são. Beleza, André, mas você não respondeu minha pergunta até agora. Na prática, o que você vai fazer? Cara, você vai permitir com que ele viva. Você viu eu falando para a mãe da birra? Permita com que ela viva e passe junto com ela a birra.
Esse é o nosso papel, cara. Esse é o nosso papel, pô. Então você permite com que ele viva ao meio do escuro. Você não protege ele do escuro. André, quer dizer que eu tenho que forçar ele a dormir no escuro? Não, gente. Filho, tá escuro, você não tem que dizer, a mamãe protege você. Não, cara. E você tá junto. Ah, filho, tá, é escuro, o quê? Ah, o bicho? No guarda-roupa? Tá bom, vamos lá. Você percebe? Eu, 37 anos, sei que não tem bicho no guarda-roupa. Eu não preciso falar pro meu filho, tem que ser bobo, menino, não tem nada lá. Deixa isso pra lá, menino, não tem não. Bicho no guarda-roupa? É, filho. Caraca. Você acha que o bicho vai fazer o quê? Vai pegar você, né? Beleza. Vamos lá. Ele provavelmente vai arregalar o olho assim. Vamos lá, filho. Mamãe vai junto com você. Ó você vivendo, dando a experiência e vivendo junto com seu filho. E ensinando para... guarda-roupa. Ih, filho, não tô vendo bicho nenhum aqui não. Olha aqui, ó. Olha aí entre as roupas. Você acha que o bicho pode estar onde? Sem ser no guarda-roupa. Atrás da geladeira, atrás do sofá, atrás da TV, debaixo da cama. Eu já fiz isso, sem exagero, dezenas de vezes com Miguel. Não estou exagerando. A primeira vez que eu fiz isso com Miguel, a gente estava jogando bola na sala, e aí a bola foi pro corredor, estava de noite já, né? Tava só a luz da sala acesa, e aí ele meio que deu uma travada. Foi a primeira vez que eu vi ele travando assim com o escuro, né? Porque pequenininho, um bebezinho, não vai ter medo do escuro. Ele deu uma travada. Aí eu, o que foi, filho? Aí ele olhou pra mim. Eu falei, você não quer ir lá, não? Vamos junto com o papai. Eu não falei pra ele, o papai pega. Também não falei pra ele, você é bobo, pega lá. Vamos junto com o papai. Aí fui, voltei, voltei, entrei no quarto, não sei o que e tal, várias vezes. Com ele pequenininho, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos. 7 anos eu não me lembro de ter precisado fazer. Mas hoje, com 8 anos, se precisar, eu faço de novo. A última vez que isso aconteceu, ele curte Turma da Mônica, né? E aí eu conto as historinhas pra ele, tá? Aí tem a historinha da morte. E aí teve um dia que eu tinha usado uma camisa preta, tava suada, aí eu botei no cabide e pendurei assim fora do guarda-roupa pra ela secar e depois botar no cesto pra lavar. E tava do lado de fora do guarda-roupa, né? E foi um dia que ele ia dormir no meu quarto. Aí ele tava lá na minha cama, eu apaguei a luz, fui sair pra trabalhar. Não saí de casa, saí do quarto pra trabalhar, eu trabalho de casa. E... papai, acende a luz. Eu fiz, o que foi, filho? Fazia tempo que o Miguel não tinha medo do escuro. O que foi, filho? Não, papai, acende a luz. Meu filho, fala pro papai. Conversa comigo, o que foi? Aí deitei na cama, dei um beijo nele. Não, papai, porque eu acho que a morte tá ali. A morte era a minha camisa preta pendurada. Eu falei, onde, filho? Ele, ali, ó, papai. Eu falei, a morte tá ali? É. E vai acontecer o quê? Não, papai, se você sair, ela vai me pegar. Olha o medo da morte junto com o medo do escuro aí. Tá. Então, o seu medo tá dizendo pra você que o que tá ali é a morte, que se o papai for pra sala, ela vai pegar você. É isso que o seu medo tá dizendo? É, papai. Tá bom. Então vamos lá. Aí ele travou, pra ele foi bem tenso. Ele travou assim. Aí eu vi que tava muito forte pra ele. Eu falei, então faz o seguinte, filho. O papai vai lá. Eu quero que você me diga o que é cada coisa. Aí eu apontei pra manga da camisa assim. Isso aqui, filho, é o que? Ele, não, é o braço da morte. E aquilo ali? É não sei o que da morte. Tal. Eu falei, o papai tá encostando. Tá vendo que não tá acontecendo nada? Vem aqui. Aí depois ele foi. No escuro, eu não acendi a luz. Aí ele viu, mexeu, tal. Agora vamos lá acender a luz. Aí quando acendeu era a minha camisa. Filho, o que o seu medo estava dizendo para você? Que era a morte, papai. E o que mais? Que ia me pegar. E o seu medo estava certo? Não, papai, não estava. Mesmo assim você sentiu, não sentiu? Você sabia que não era morte?
Eu sabia, papai. Isso fez você não sentir medo? Eu senti medo. Tá tudo bem, filho. O medo não sabe de tudo. O medo quer proteger você, mas ele não sabe das coisas. Muitas vezes ele não sabe. E ele vai dizer para você que é a morte, ou que é o bicho, ou que o que for. Então, quando o medo falar para você, você pergunta assim, isso que o meu medo está falando é verdade ou é mentira? Se for mentira, você vai continuar sentindo. Que o medo é muito forte. Ele bate forte na gente. Você não vai deixar de sentir. Mas qual é o jeito de vencer o medo? Enfrentando o medo, papai. Parênteses. Já contei também dezenas de histórias para o meu filho sobre enfrentar o medo. Fecha parênteses. Enfrentando o medo, papai. Então, filho, você sabe o que tem que fazer. Tá bom. Beleza. Pum, resolveu. Então faz assim com o seu filho, porque aí você não está ensinando somente ele a dormir no quarto dele. Isso é o que a gente quer agora, pô. Madrugada, imagina. A criança vai no quarto da gente e chora, não sei o quê. Aí, cara, atrapalha o sono da gente, atrapalha o sono dele. No outro dia tudo fica mais difícil. Esse é o que dói agora, enquanto os filhos são crianças. Eu quero resolver isso. Mas eu quero mais do que isso, pô. Eu quero que o meu filho, quando se torne adulto, não se torne um adulto com medo do escuro. Tá joia? Então, na prática, ensina o seu filho. Você vai conseguir ajudar ele.